Fala pessoal, Gabi aqui começando mais um episódio do podcast Justo Agora. E hoje estou muitíssimo bem acompanhado porque inédito esse episódio, gente. Estou com dois convidados incríveis. Uma veterana de podcast, vocês já conhecem, a Estela Correia de Azambuja, minha colega lá da pós na PUC, né, de Famílias e Sucessões. E hoje também Vitalínio Lanes Guedes, e viemos falar de um tema muito, muito interessante, muito importante, mas eu não vou falar qual é. Queria dar a palavra para eles, dar um beijo grande, boa noite, um abraço aí virtual, agradecer a participação, né, especialmente do Vitalínio aí, na nossa primeira participação aqui no podcast, e tenho certeza de que vai ser um super episódio, e a Estela aí retornando também, enfim, vamos ter um debate hoje muito interessante. Mas aí, pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos, né? Estela novamente, Vitalino pela primeira vez, ao podcast, como vocês estão? Olá, Gabi, muito boa noite. Prazer estar contigo nesse episódio inédito, né? E tendo a companhia dessa colega Estela, ilustre, que é a Estela. E para mim é uma honra estar participando desse podcast aí. Eu estou estreando aqui no teu podcast, já tive participações em um outro. E para mim, assim, é uma honra sempre falar sobre mediação de conflitos, principalmente pela experiência já de advocacia já de 10 anos e de 6 anos já em mediação de conflitos. Então, a expectativa é grande, espero colaborar muito com esse episódio. E você, Estela, como está hoje? Tudo bem com você? É um prazer recebê-la novamente aí, mais uma parceria de sucesso, com certeza. Boa noite, pessoal, aos nossos ouvintes, reitero, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de que horas nos ouvem. É uma honra retornar ao podcast. Ao final do nosso primeiro episódio, a Gabriela, muito humildemente, sugeriu o meu retorno, e quando tratamos sobre possíveis temas, e dentre eles surgiu a mediação, na hora eu me lembrei do Vitalino, que é o meu colega aqui na subseção de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que tem uma grande experiência com a mediação e que já promoveu vários eventos no intuito de difundi-la, e é CEO de uma câmara privada de mediação. Então, na hora, já estabeleci a ligação, e é sempre interessante fazer essa interseção entre os estados, né? Nós temos uma Sim, prática muito diferente no sul, no sudeste, muito enriquecedor. então é sempre interessante e muito rico a troca de experiências. Então, deixo registrado meu muito obrigada pelo convite de retorno e vamos tocar ficha. Nada, e viram outros convites, né? Assim que terminamos o episódio, eu falei, ó, Estela, já está convidada, já vai voltar, com certeza está aqui. Dito e feito. Mas antes de a gente prosseguir, né, caso vocês já não tenham escutado o episódio da Estela e deveriam ter escutado, porque é um temaço, né, Estela, né? Nem vamos falar qual é para eles irem lá clicar. Mas vou apresentar rapidamente, né, a Estela, caso vocês não tenham ouvido o episódio. A Estela, ela é advogada, secretária da Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões da OAB, subseção de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e pós-graduando em Direito das Famílias e Sucessões pela PUC-Rio, né? Então, felizmente, onde nos conhecemos aí na pós online. E o Vitalínio, ele é advogado e mediador, né, mestre em Direito, né, pela UFSM, especialista em Direito de Família e Mediação de Conflitos, né, pela Faculdade Palotina de Santa Maria, bacharel em Direito pela FADISMA, que é a Faculdade de Direito de Santa Maria, e bacharel em Ciências Sociais também, pela UFSM. E além disso, né, como a Estela falou, CEO, né, da Câmara Privada de Mediação e Conciliação, e também, né, presidente da Comissão Especial de Mediação, Arbitragem e Práticas Restaurativas da OAB de Santa Maria. Então, assim, gente, né, eu acho que tá mais do que claro, né, que esses profissionais incríveis, né, que estão aqui comigo, a gente vai ter uma conversa riquíssima aí sobre mediação, que é um tema que eu já estava para trazer para o podcast. E eu queria até começar, né, a gente faz sempre um pequeno roteiro, eu apresento para os meus convidados as ideias que a gente tem para trazer para o episódio, para organizar, para tentar mostrar para vocês, né, pontos interessantes sobre o tema. E a primeira coisa, assim, que eu acho que é importante a gente destacar é a importância de se falar, né, sobre mediação na atualidade como um mecanismo de resolução de conflitos, né? E eu sempre falo aqui, fico até chata e repetitiva, mas direito não é briga, né? A gente tem essa concepção aí, não os advogados, né, mas acho que a sociedade de modo geral. E é onde é que entra, né, a mediação aí?
Então, queria até ouvir né, os meus convidados, já saber um pouco do que vocês pensam, a gente vai destacar, né, num primeiro momento aqui, como é importante trazer esse tema, né? Por que estamos aqui falando disso? Bom, Gabi, sobre mediação, né? Por que que é importante falar sobre ela, principalmente num período pós-pandêmico, né? Ah, o direito, né, é bastante conceitual da gente buscar o litígio, né? A gente é formado para isso enquanto advogado. E os nossos clientes também, né, querem a briga, só conhecem essa forma de resolver com base no processo. Passando isso, a decisão sobre um litígio que você tem é um juiz, né? E a mediação, os mecanismos autocompositivos surgem no momento pós-pandêmico que há a necessidade do diálogo. E a mediação proporciona isso, porque a mediação pode ocorrer tanto dentro do judiciário quanto fora do judiciário, e ela serve para restabelecer a comunicação entre as pessoas, levando em conta que elas mesmas estarão decidindo o futuro delas para aquele conflito. Isso que é o bacana, é por isso que é importante falar de mediação, é uma oportunidade que tu tem de tu mesmo resolver o conflito com a outra pessoa. Perfeito. Eu acredito que possivelmente tenhamos muitos jovens advogados ou estudantes de direito como ouvintes. Então, aproveito a oportunidade e trago um pouco da minha jornada como jovem advogada. No início da minha advocacia, eu me perguntei várias vezes o que eu faço aqui, porque eu nunca fui uma pessoa beligerante, eu sempre tive muito receio do conflito, inclusive, e embora tenha me deparado com alguns advogados beligerantes no meio do caminho que me fizeram um tanto quanto instável, me tornaram um tanto quanto instável, perdão, eu encontrei, na grande maioria, pessoas abertas ao diálogo. Então, caso os jovens advogados se sintam num momento de dúvida, né, porque se sentem inseguros e não gostam do litígio, há espaço para todos nós dentro da mediação e dentro de uma advocacia colaborativa. Exatamente, eu não poderia concordar mais. E eu acho, até a gente vai falar um pouquinho disso, essa mudança cultural, né, e saber que tem espaço realmente, e que deveria, esse espaço, eu acredito, né, que a gente já esteja pensando de forma diferente em relação a isso, e espero que esse espaço, que a gente possa conversar, somente aumente aí com o passar do tempo e que a gente deixe de ter essa cultura, esse apego aí ao conflito. Mas feita essa introdução, né, eu acho que já partindo aqui até mais para uma contextualização, né, que a gente poderia fazer. Eu acho que um ponto de partida, até a gente conversou um pouquinho antes de gravarmos o episódio, né, quando pensamos nesses pontos, seria fazer uma distinção entre mediação e conciliação. Porque às vezes né, a pessoa, até o leigo, vê ali a audiência de conciliação, mediação, então conciliação, mediação é tudo a mesma coisa, para que serve? E não dá certo, eu não sei o que que é, e eu não quero uma conciliação, mas na verdade é mediação. Então vamos tentar, né? Eu acho que seria legal trazer para as pessoas qual é a diferença, né? Por que que a mediação é tão interessante e como é que a gente pode pensar isso, né? Pois então, Gabi, uma das coisas que sempre falam, né, nas sessões de mediação, isso aí é uma reconciliação, é uma conciliaçãozinha. Não, não é. A mediação é um processo, tá? Em que as pessoas têm que querer participar dela, né? A gente visa a autonomia da vontade. O processo da mediação tu não escolhe, tu escolhe, tá? Tu não é eleito pelo judiciário, né? Tanto que aos advogados, né, os jovens advogados que nos ouvem, é importante salientar que você deseja a sessão de mediação, porque normalmente, dentro do judiciário, quando ela ocorre lá, marcam sessões de conciliação. Quando acontece isso, né, é importante destacar duas coisas, né? A conciliação em si, ela visa o acordo e o conciliador tem um papel mais participativo dentro da sessão, apontando sugestões de acordo, de entendimento. Já a mediação, como eu antecipei, ela é uma possibilidade
de restabelecer o diálogo entre as partes. E o mediador, ele é um coadjuvante, dando, através das suas técnicas e ferramentas, uma oportunidade para as pessoas, né? Construindo uma ponte em conjunto para que elas restabeleçam essa comunicação entre elas. Não é reconciliação. Muitas vezes, a mediação né, o que se deseja é que as pessoas consigam conversar. Ela não visa o entendimento, não visa o acordo. Né? Uma mediação eficaz, uma mediação positiva é aquela que as pessoas conseguiram conversar e que aceitaram participar dessa forma. Então, o que eu tenho para colaborar é no seguinte sentido. Por que a mediação é diferente da conciliação? Justamente porque ao advogado cabe estudar um pouco mais, ser colaborativo com o cliente dele, ser colaborativo dentro da sessão da mediação, no sentido de oportunizar que a pessoa, nesse momento da mediação, fale as angústias, as questões que ela traz, os interesses que ela tem, e o mediador tem um papel de analisar, inclusive, os sentimentos dela. A gente acaba dizendo, né, que a mediação é um processo circular, né? Sempre começa por quem solicita, depois a gente ouve o solicitado e, obviamente, seus advogados, né? Mas é muito importante a gente compreender além dessa ponta de um iceberg que nos aparece. Então, cabe ao advogado buscar esses sentimentos que o cliente traz, cabe ao mediador sentir o momento. Eu costumo dizer que cada mediação é especial, cada mediação é diferente. Claro que nós somos formados dentro do curso de mediação com ferramentas e técnicas a serem usadas, mas nem sempre todas essas técnicas e ferramentas são necessárias. Cada caso é um caso e tu és uma ferramenta, tu, enquanto mediador, uma ferramenta para restabelecer essa comunicação. Então, assim, eu vejo dentro da mediação a possibilidade de usar melhor o tempo, né? De tu poder efetivamente trazer um diálogo produtivo e, obviamente, né, contar para os teus ouvintes, né, que através da mediação ela estabelece o prazo para durar aquele litígio dela. Se foi eficaz a primeira sessão e ela entende, junto com a outra pessoa, que foi importante para a vida delas naquele momento, pode pedir 2, 3, 4, 5 sessões de mediação para que evolua o diálogo, para que saia um acordo possível de ser cumprido. Porque muitas vezes, dentro de uma conciliação que acontece em 10, 15 minutos dentro do judiciário, saem acordos que daqui à frente não são possíveis de ser cumpridos. E eu digo isso porque uma das ferramentas que a gente trabalha em mediação é o teste da realidade. E dentro desses testes de realidade que a gente pode fazer é pequenos acordos parciais dentro de uma sessão de mediação. Por exemplo, nas mediações de família, testar a convivência, né, que é o convívio do pai com a criança ou da mãe com a criança, e ver se aquela forma que eles estão conversando dá certo. Então, esses pequenos testes a gente consegue fazer através da mediação. Já dentro de um processo judicial, a gente não consegue fazer isso. E por mais que exista dentro do processo a possibilidade de tu calendarizar o processo e combinar datas, é muito difícil que a outra parte aceite. Porque ela quer o litígio. Quando já está no judiciário, ela quer o litígio. Mas se tu, como advogado, ou tu, como ouvinte aqui, se interessou e vai buscar o teu advogado para entender e fazer uma mediação, né, você vai estar à frente, porque a mediação, como eu disse, você estabelece o tempo. E esse tempo é infinitamente menor do que um processo judicial. Porque o processo judicial hoje no Brasil leva, em média, 5 a 7 anos, sendo bastante otimista, né? Porque uma série de fatores modifica isso. É verdade. E a mediação tu pode resolver em um dia, tu pode resolver em uma semana, tu pode resolver em um mês, 2 meses, enfim, tu estabelece o que vai ficar melhor para ti. E claro, lembrando, né, sempre quando está ocorrendo a mediação dentro do judiciário, o processo é suspenso e fica lá dormindo, digamos assim, né? Por quê?
Por que é assim, dessa forma? Porque o magistrado vai entender que as pessoas estão fluindo no diálogo e vai entender que aquele momento é importante para elas. Já fora do judiciário, é outro ponto, né? Porque você vai atrás da Câmara de Mediação, você vai atrás de um mediador. E aí, você vai combinar com ele os dias, horários, e vai fazer o melhor para você naquele momento. Claro, o processo de mediação extrajudicial, ele requer o acordo, né? O acordo prévio entre as duas pessoas no sentido de que ambos têm que querer que continue. Esse acordo prévio, que no direito a gente chama de autonomia da vontade. Então, assim, o processo de mediação, quando você aceita, quando você concede, quando sabe que através dele você vai conseguir explorar os seus sentimentos, você muda o norte da sua advocacia, você muda o norte da sua vida, porque sabe que tem outra forma de resolver conflitos através de um mecanismo autocompositivo. Então, essa inserção desses conceitos é importante justamente para dizer que não é reconciliação, não é conciliação. A mediação é uma oportunidade que tu tens de restabelecer o diálogo com aquela pessoa. Por mais que tu não queira retomar a amizade ou relacionamento ou a sociedade empresarial com aquela pessoa, tu tens a possibilidade de conversar. E conversar, às vezes, é simplesmente o que precisamos, né? No mundo pandêmico, a gente viu a importância, né, Gabi? A importância que tivemos de fazer amigos virtuais, porque a gente precisa conversar. Sim. O ser humano não conversa. Esse encontro aqui, né, foi propiciado por causa disso, né, Exatamente. Então tu vê, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala tu, tá, Gabi? Isso aí Não, gente, fiquem à vontade. Eu acho ótimo, já falei com a Estela. Tem que realmente, né, Mas... existir esse diálogo aí, com sua possibilidade que eu tive, né, de conhecê-lo e tudo, são sempre muito bem-vindos. Mas eu adorei a sua fala, né? Eu queria ressaltar só alguns pontos. Queria ouvir a Estela também, né? Porque você é advogado, mas é mediador, né? Eu queria ouvi-la, enquanto advogada, que também já teve experiência em relação à mediação. Mas ressaltar, acho que o ponto principal é esse, né? O diálogo. Eu acho que a pessoa, às vezes, até por não saber fazer essa confusão mesmo, eu não quero falar com a pessoa, isso aqui não é conciliação, não tem possibilidade de acordo, não quero, acabou. Bate o pé, às vezes, especialmente quando já há um processo, né? Aqui a gente falando do ponto de vista judicial, né? Já tem um processo ali acontecendo, já tem uma carga ali emocional muito forte, especialmente quando a gente pensa em direito das famílias, né? Que é um ramo com que eu trabalho e a Estela também. Então, já existe uma carga, já existe uma pré-indisposição de falar com aquela pessoa, de tentar buscar ali uma solução, às vezes, por vários motivos. Então, a pessoa faz essa associação meio inevitável entre a mediação e conciliação. Não, não quero falar, não é uma reconciliação. Então, ressaltar esse ponto da sua fala, que é bastante interessante. E também mostrar a importância do diálogo, mais uma vez, né, das pessoas conversarem. Não é para elas se entenderem, é para elas serem agentes ali do próprio processo, né, de suas vidas, daquela decisão. Para que entregar na mão do juiz, né? Porque o juiz tem que dizer que você está certo, que você está errado, tem que dizer, tem que pagar não sei o quê, condenou, vai pagar, vai parcelar, o juiz que falou. Não precisa disso, né? Então, eu acho que essa ideia de comando mesmo e da autonomia das partes, eu acho muito interessante a gente ressaltar. E também essa questão da via judicial versus extrajudicial, né? Então, já falei aqui também em alguns episódios que a via extrajudicial também é uma possibilidade, né? Dependendo do que você precise. Você não precisa entrar com uma ação, né? Juizar uma ação, já partir ali, talvez, né? Quando você entra com uma ação, querendo ou não, você carrega essa carga aí, né? De talvez uma coisa já meio beligerante, né? Eu quero ali, eu estou pedindo já alguma coisa, já tem um outro tom, entre aspas, a gente poderia dizer assim. Quando você opta aí por já ajuizar a ação, e é possível que você faça mediação, né, não somente na via judicial, mas também na via extrajudicial. Mas em relação a isso, né, a gente falou, né, é claro, você enquanto mediador, você tem uma visão muito interessante, muito completa aí do processo, né, fazendo essa distinção em relação à conciliação. Mas eu queria ouvir um pouco a Estela, porque eu acho que é legal aqui, justamente aproveitando, a gente, né, temos duas advogadas, três advogados, né, mas você enquanto mediador,
né, e ela, né, que já teve a oportunidade de participar, né, de uma mediação, queria ouvi-la um pouco, até porque ela trouxe essa coisa, né, de, eu não sou muito beligerante, enfim, encontrei esse espaço. Eu acho que é importante ouvir a perspectiva de um advogado, né, em relação a isso, até para que a gente dissemine, né, eu acho que a mediação, a gente não vai conseguir fazer com que ela alcance cada vez mais, né, mais pessoas e mais ramos do direito, né, mais situações, se a gente não tivesse diálogo efetivo, né, e esclarecer algum mal-entendido, de repente, sobre o processo, né, da mediação, né? Enfim, eu gostaria muito de ouvi-la, Estela, aí, sobre esse ponto especificamente. Então, pessoal, há muitos anos atrás, eu ouvi uma palestra em que um grande processualista civil do Estado mencionava que as pessoas formadas sob a vigência do Código de Processo Civil de 63 eram formadas para o litígio, né? As pessoas recebiam um escudo e uma espada e estavam prontas para o litígio. Já as pessoas formadas durante a vigência do Código Civil de 2015 já saem da faculdade inclinadas ao diálogo, mas eu entendo que devemos sair, na verdade, dispostos ao diálogo, porque é a única ferramenta possível para uma sociedade democrática, né? A sociedade que queremos, ela pressupõe o diálogo, então vamos atrás. E muito embora o fenômeno da desjudicialização do Poder Judiciário tenha tido início em 2004 com a Lei 10.931, salvo engano, o Dr. Vitalini poderá me corrigir se eu estiver errada, nós já temos alguns avanços relevantes. A própria Lei da Mediação, que precede o Código de Processo Civil, temos a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça e temos o nosso próprio Código de Ética, que no artigo 2º faz menção que nós, advogados, somos resolvedores de conflitos e não ajuizadores de processos, né? Que já demonstra que nós temos que forjar uma atuação no sentido de colaborar, né? E não de brigar. É claro que muitas vezes o litígio ele é imprescindível, né? Às vezes as pessoas simplesmente não estão inclinadas, é a única via, então vamos recorrer à única via. Mas principalmente nas ações de família, é muito importante que nós demos uma chance ao diálogo, porque tratam-se de relações continuadas. Casais que dissolvem a união estável, que se divorciam e têm filhos, terão uma vinculação eterna. E eles precisarão se ajustar, precisarão conversar sobre a vida do filho ou da filha, independentemente da modalidade de guarda que tenham escolhido, o poder familiar persiste. E é muito importante que isso seja salientado nos atendimentos do cliente de família. Não raro, os clientes batem a nossa porta já divorciados ou já separados e mencionam que não sabem como assinaram um determinado acordo, como anuíram com determinada situação. E, na verdade, muitas das vezes é porque eles queriam se livrar daquela situação rapidamente, então fizeram um acordo sem pé nem cabeça no Poder Judiciário, como o próprio colega sugere, e é impossível de cumprir a longo prazo, né? Então, a mediação com esses prazos que podem ser acordados pelas partes, com esses pequenos acordos que podem ser acordados pelas partes ao longo do processo, me parece muito vantajoso. E é claro que tem relações familiares que é impossível estabelecer um diálogo, como nos casos que há violência doméstica, né? Algumas pessoas sugerem que existe essa possibilidade, a meu ver, é um tanto quanto difícil. Eu jamais incentivaria uma cliente vítima de violência doméstica a conversar com um agressor, por exemplo,
mas o que não impede que os filhos tenham relação com o assessor, enfim, afinal de contas é pai. E acredito que da minha parte, nesse primeiro momento, seja isso. A importância, né, de nós refletirmos sobre o que tínhamos antes do Código Civil de 2015, o que temos a partir de agora. A fala do Vitalino é muito bonita e muito propícia, principalmente nesse momento de polarização, né, a importância de nós incentivarmos que as pessoas cheguem num denominador comum, né, e discutam. Perfeito, Stella. Diálogo humano pressupõe discussão, né? As pessoas discutem, não podemos viver nessa bolha de não querermos nos incomodar. Eu sou assim, né? E tenho tentado furar a minha bolha sempre que possível e espero que todos façam, né? Ou incentivem os seus clientes a fazer o mesmo, porque embora seja desconfortável no início, tende a ser vantajoso ao longo prazo. Não poderia concordar mais. Acho que eu vou até ficar repetitivo no episódio de hoje, né? Concordando com vocês, mas é verdade. Então, eu e Estela aqui como advogadas, né? Sempre incentivando o diálogo. E é claro que tem umas situações que são muito delicadas, como ela colocou, né? Não é sempre que a gente vai conseguir. Mas a gente podendo incentivar isso e criar até uma cultura. E eu até estava conversando com o Vitalínio, né, antes da gravação do episódio, e falando até isso que a Estela mencionou em relação à formação das pessoas, né, mais recentemente, né, que se formaram mais recentemente, já com o Código de Processo Civil de 2015, né, que é o mais atual código, né, e de processo civil, que a gente tem outras ideias em relação ao que é o processo, né, essa ideia de conflito e tudo, ela perde força, né, e inclusive matérias da faculdade que a gente aprende, né, a gente aprende sobre arbitrário, sobre conciliação e sobre mediação, né, inclusive também tivemos um módulo na pós-graduação, né, eu e a Estela, nós tivemos aulas sobre isso, é o tipo de assunto que faz parte da nossa formação, né, então os jovens advogados já têm essa formação. Mas avançando o tema, né, da mediação, o Vitalino já explicou como é que funciona o processo e tirou, né, algumas concepções erradas aí que eventualmente as pessoas possam ter. Mas a Estela já fez um alerta aqui, né, de que nem sempre é simples, a gente tem problemas, né, na mediação, podemos ter, infelizmente, né, não adianta a gente ficar aqui dizendo o quanto é importante, mas a gente não falar dos problemas que infelizmente nós temos, né. A gente separou aqui algumas questões para tratar com vocês. A resistência das partes, né, que o Vitalino já até falou rapidamente sobre isso, né, na fala dele. A falta de diálogo mesmo, o diálogo sendo o ponto-chave ali da mediação, como é problemático, né, quando as pessoas oferecem essa resistência e não querem mesmo dialogar. O desconhecimento em relação ao processo de mediação, né? Eu aposto que tem muita gente por aí que nem sabe que existe, nem sabe que é uma possibilidade. Você fazer uma mediação ainda extrajudicial, né? Enfim, coisa que como é que é, vai resolver sem o juiz, né? Como eu já falei, né? Existe essa cultura. E dentro desse contexto, falar um pouco do papel das câmaras de mediação, que é sem dúvida um papel fundamental, né? Para disseminar essa cultura e também para entender a participação do advogado no processo. Aí eu queria ouvir vocês, né? Até falei, ó, quem quiser responder, né? Porque os dois com certeza têm muito a acrescentar também em relação a isso. Mas eu queria ouvir em relação a realmente esses problemas, né? Que a gente tem que problematizar, é um pouco inevitável, né? Então, Gabi, continuando, né? A gente tem que entender, né? E eu falo a gente como advogado, né? Nós três aqui como advogados que somos, a importância desse método para a tua profissão, para ti como pessoa e para teus clientes. Por que que eu digo isso? Porque enquanto advogado, você não tem que entender a mediação como uma perda de tempo. A mediação é um ganho de tempo e uma economia a emoções do teu cliente. Por que que eu digo isso? Porque um processo judicial ele é desgastante econômica e emocionalmente. E vendo isso, né, por que que é importante a mediação? Porque como a gente comentou, existe a possibilidade da retomada do diálogo, coisa que a gente não aprende dentro da faculdade de Direito. Como a gente estava falando, né, a gente é formado para a guerra. E quando existe uma outra forma que não a guerra, a gente precisa estudá-la com calma para poder passar para o cliente
e para que o cliente, né, as pessoas aqui que estão escutando esse podcast nesse momento, saibam que a sua vida não precisa ter um juiz para resolver o conflito. O próprio juiz da sua vida é você mesmo. E no momento em que tu concebe as ferramentas e as técnicas que a mediação tem, né, tu não precisa, digamos assim, tu tá fazendo mediação o tempo todo. Eu sou uma pessoa assim que sempre tento ver o lado bom das coisas. E a mediação não é só o mecanismo, não é só o meio autocompositivo que existe. A mediação é para si. Tu tem que carregar na tua vida os aspectos de um mediador, tentando enxergar sempre os dois lados, tentar ser empático com a outra pessoa, tentar conversar. Ah, não deu certo. Ah, tá vazando o cano aqui do meu vizinho. Será que ele sabe? Vamos tentar conversar. Ah, tô mal-humorado com a minha mulher, acho que vou me divorciar dela. Será que ela sabe que você está triste com o relacionamento? Ah, meu sócio tá passando a perna em mim, eu não sei, isso não tá certo. Será que ele sabe que você está descontente? Então, tudo isso vem no intuito de dizer: é importante conversar, é importante tentar entender o porquê que aquela pessoa está agindo daquele modo. Tentar enxergar que ela pode estar passando por um momento ruim ou estar achando que o que ela está fazendo é bom. Mas, por isso que eu digo, sempre temos que falar, né? Tem, Eu e preciso falar, gente. uma coisa que eu gosto Não de falar, guardem Gabi, nada aí. uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte, né? Sempre me pergunta, mas o conflito, quando é que surge o conflito? Surge, claro, da falta do diálogo, mas existem conflitos não verbais. E aí eu te digo que a gente já está na barriga da nossa mãe em um conflito com ela. Quando a gente chuta lá a barriga da mãe, a gente quer comida, né? Ou está reclamando de alguma dor, enfim, né? É uma vida que tem ali dentro. E ali começam os pequenos conflitos da nossa vida. A gente vai crescendo quando gurizinho ou garotinho, né? Vocês falam aí no Rio, né? Eu gosto de falar assim. Aqui no Rio Grande do Sul é guri e É guria, guri, né? guri, guria, clássico. Então, assim, quando aquele guri é muito arteiro, né? A gente tem que pegar e dizer assim: será que tu não poderia ter feito de outro modo com um amiguinho, com um coleguinha, né? Chegou a conversar com ele, Isso é né? mediação, né? Praticamente, assim, se a gente A para pra pensar. mediação, a mediação é a tua vida, gente. É isso que eu quero dizer para vocês. Tu tem tudo, em tudo no teu cotidiano, tu tem conflitos. E os conflitos surgem de casa, claro que eles têm na rua também, mas de casa que surgem. Depois tu vai virar adolescente, tu vai ter o primeiro namoradinho à escondida da mãe. Isso gera outro conflito em casa. Vai lá pro casamento, não dá certo, se divorcia. Mas será que tu falou com a pessoa? Vai lá, os teus pais falecem, vai brigar com teus irmãos por conta de bens materiais. E todo o amor que os pais de vocês deram para vocês, todo o ensino, toda a educação, tudo isso a gente tem que pesar na balança, ponderar quando a gente está envolvido, né, nesses casos. E a mediação, quando você concebe ela para sua vida, você vai usar em todos esses momentos. Por isso que eu gosto de falar assim, para mostrar para as pessoas que não é necessário ser do direito para ser É, mediador, exatamente, né? era isso, era nesse ponto que eu queria até mencionar isso, porque às vezes a pessoa pensa, você, por exemplo, advogado e mediador, não, mas você tem que estudar o direito, e não, gente, se você for, né, tiver outra formação e for uma pessoa que está ali querendo propiciar um diálogo, você pode ser mediador, também, E, e como exemplo que e você deu, às vezes até digo, a mãe ali com os filhos e tudo é meio que uma mediadora, né? Ali na escola também você pode ter uma mediação. E é difícil falar, né, gente? Algumas coisas são difíceis de falar, mas eu falem. digo que muitos mediadores, né, no Brasil são professores do Tá ensino vendo? básico, ensino médio, E que justamente tem esse porque perfil, em fio, sala de aula surge sim, conflito, um né? Os treino melhor grupinhos que dentro da esse, sala né? de aula. Exato, é.
Não tem como. E vários médicos estão procurando a mediação como uma forma de resolver conflito, né? Principalmente, na verdade, não só para resolver conflitos, como também na vida deles cotidiana, né? Como comunicar o falecimento de uma pessoa, É sendo sutil nas fundamental, né? palavras, né? É importante A isso, né? comunicação não violenta também entra aí um pouco, né? As técnicas, né? Que tem se falado também hoje em dia. Exato. Tu usar perguntas abertas, né, no sentido de não induzir a pessoa à resposta, porque senão, dependendo se tu induzir uma resposta e não for aquilo que tu quer ouvir, às vezes aumenta o conflito. Então tu tem que largar, usar de palavras abertas para que ela compreenda o que tu quer, que é no sentido de ajudá-la, né, no sentido de tentar conversar, de ter o diálogo. Claro que nem todas as pessoas estão abertas a isso, mas muitas por desconhecimento e muitas por birra, né? Então, o nosso papel é divulgar. Divulgar É, que existe um divulgar. método como esse que pode mudar vidas, né? E E a esse é um processo qualidade muito do lento. processo, né, do ponto de vista emocional, então, né, quando você falou, acho que mais do que dinheiro é o custo emocional mesmo, né? E a gente em família vê cada coisa que, se você, acho que se você soubesse de repente que dá para você sentar e botar um ponto final, ou pelo menos tentar conversar sobre aquilo, né? Porque às vezes não é tão simples, é sempre um caminho. E é fundamental, claro, para essa divulgação que você mencionou, né? Claro, estamos fazendo uma super divulgação aqui, né, no Justa Agora, e faremos outras, né? Porque é um tema muito rico da mediação e espero trazer esse tema mais vezes aqui. Mas o papel das câmaras de mediação, né? Eu acho que nesse contexto também é muito importante para criar essa cultura, para criar essas raízes e tentar fazer com que as pessoas ofereçam menos resistência. Às vezes até porque você não conhece mesmo, né? Vejamos exemplos básicos da vida. Às vezes você tem resistência a alguma coisa porque você não conhece. Ah, não gosto de comer tal comida. Por quê? Porque eu nunca experimentei, não acho que não vou gostar e tudo. E oferece resistência, né? A criança pequena, né? Voltando ao exemplo da criança, que não quer comer, não quer provar, porque de repente não curtiu ali a aparência, né? E oferece resistência. Eu acho que às vezes vem do desconhecimento, sim, né? De não saber culturalmente, né? É importante dizer sobre as câmaras de mediação, já que tocaste nesse ponto, que apesar do nome ser muito suntuoso, né, câmaras, né, a gente ouve muito falar sobre câmaras de arbitragem, né, que é uma outra seara, que a gente pode até fazer um outro Sim, podcast comentando sobre isso, com certeza. mas Já tá marcado. importante a gente, eu quis só largar a charada aí para ver se vinha. Não, já veio. O que a gente tem que entender, né? Qual é o papel da Câmara? A Câmara, na verdade, de mediação, ela é uma empresa, né, que trabalha com serviço de mediação e de conciliação, onde tem mediadores e conciliadores capacitados para atender o caso que tu estás em litígio, o caso que tu queres resolver. Muitas vezes não existe litígio, apenas tu quer só conversar. E existe uma empresa para isso. Um exemplo claro, né, é que existem câmaras que são vinculadas ao Poder Judiciário, que nem a minha, e câmaras que não são vinculadas ao Poder Judiciário, porque existem pessoas que não simplesmente querem a mediação para conversar. Ou seja, não há necessidade de ir ao Judiciário para ter uma assinatura de um juiz. Mas aí tu vai me perguntar, Gabi, Vitalínio, por que tu vinculou o judiciário à tua Câmara? Te explico. Para poder possibilitar às pessoas que procurarem os serviços da Câmara o fato de ter uma criança, um adolescente ou um incapaz que demandam uma assinatura do juiz, a homologação judicial. Por que isso? Porque nós estamos tratando de pessoas que têm os seus direitos indisponíveis e a gente não pode discutir através de mediação. Então, assim, tu tendo uma Câmara vinculada ao Poder Judiciário, né, tu consegue ouvir essas pessoas envolvidas nesses casos e consegue, sim, conversar através da mediação. Uma mediação que daí não vai ser extrajudicial, e sim uma mediação judicial, porque o acordo é feito pelas pessoas,
Você vai ter a oportunidade de dialogar e resolver o problema daquela criança, daquele incapaz, naquele momento. Mas demanda de uma assinatura do juiz, porque a lei assim diz. E tu tendo uma Câmara vinculada ao Poder Judiciário, basta você, enquanto pessoa, procurar essa Câmara, né? E, através dela, proporcionar essa mediação a outra pessoa e conversar. Aí vão me perguntar, mas eu preciso de advogado para procurar a Câmara de Mediação? Não precisa, mas eu sempre ressalto, a presença do advogado é muito importante em todas as mediações. Por que eu digo isso? Porque a gente está trabalhando com direitos das pessoas, né? Principalmente direito à vida, direito a alimentos, direito, enfim, inúmeros direitos, direito à propriedade, direito contratual, em que um advogado tem as técnicas e as ferramentas necessárias para te ajudar naquele momento. Por isso que eu sempre digo aos advogados que estão escutando, procurem saber na sua cidade as câmaras que existem, procure saber se não existe uma câmara online que nem a minha, né? Por que isso é importante? Porque a gente pode conversar virtualmente e resolver o problema das pessoas, né? Poder ofertar essa ferramenta e dizer, advogado, você pode ser parceiro da nossa Câmara, encaminhando seus casos para cá, que a gente vai ter uma rede de relacionamento, né? E vai poder atender todos os seus casos que o senhor mandar. Por que isso é bom, Cria né? essa cultura, né? Porque você vai praticando essa cultura do não litígio, né? Do diálogo, é uma cultura do diálogo. E aí a gente falava, né, antes de organizar esse podcast, né? A gente tem que plantar a semente da mediação, seja nos nossos clientes, seja nos advogados que aqui estão nos ouvindo. É o que a gente chama aqui no Sul, que foi criado esse termo num grupo de estudos aqui do Núcleo de Mediação do Tribunal de Justiça, que é ser mediar por aí, né? A gente tem que ser mediar, Eu ser um achei ótima essa mediador, palavra. Eu já ia né? pedir, né? Se eles não mencionassem, né? Se um dos dois falar, eu já Tem ia que, pedir pra gente falar, semediar, né? Jogar ali a semente da mediação. E é justamente por isso que é tão importante a gente falar das câmaras de mediação. E como você disse, em alguns casos a gente precisa, assim, né, da chancela, né, se é que podemos dizer assim, do juiz, né, porque tem crianças envolvidas e tudo. Mas só de saber que a gente tem essa estrutura e que é possível que haja essa vinculação, vai existir uma associação, ainda que tácita, assim, né? Você às vezes nem percebe, mas você vai associando. Vamos, né? Então, nesse contexto aqui, aplica essa mediação e assim por diante, quando vê, você criou essa cultura. E quando você fala, né, até dos advogados, queria até ouvir um pouco a Estela, porque eu acho, assim, que um caminho interessante para a gente começar a pensar, né, na semediação é a questão de parcerias com advogados. Então, como a gente pode pensar, né? Eu e a Estela, no caso aqui, advogadas começando, né? Eu penso que essas parcerias são fundamentais, né? Para que a gente consiga fazer com que esse alcance seja cada vez maior e mais efetivo, ainda mais online, como você falou, né? Então, não tem nem desculpa, tenho que ir para não sei aonde, aonde. Não, gente, você liga com o seu computador, seu celular e faz a mediação, né? Eu queria ouvir um pouco a Estela, né? A experiência dela, ou mesmo a opinião que ela pensa, né, em relação a essas parcerias, né? Como é que a gente poderia fazer para mudar mesmo essa cultura? Eu acho que tem tudo para só dar certo cada vez mais, né? Eu aproveito a fala porque em muitos estados já é possível promover o divórcio e a partilha de bens no cartório, caso comprovada a distribuição da ação de guarda, convivência familiar e alimentos. Mas, com a existência da Câmara Privada vinculada ao tribunal, tu sequer precisa de todos esses trâmites. Procura diretamente a Câmara, delega alguns meses, provavelmente, até acertar a questão da guarda, da convivência dos alimentos, mas certamente será muito mais fácil do que distribuir essa ação e discutir caso os pais não tenham se acertado sobre os filhos, embora já tenham optado pelo divórcio. Então, me parece uma alternativa muito interessante a todos nós advogados que queremos solucionar casos familiares de uma forma menos conflituosa, né?
e, principalmente, privilegiar os interesses das crianças e dos adolescentes envolvidos. No último episódio, eu fiz menção a algo que eu digo aos clientes e reitero. Quando meus clientes me procuram interessados numa dissolução de união estável ou num divórcio e há crianças e adolescentes envolvidos, eu sempre digo que, independentemente de quem pague os meus honorários, o destinatário final do meu serviço é a criança, é o adolescente. Porque se eu atuar com beligerância, isso respingará na criação da criança ou do adolescente. Porque o advogado beligerante instiga o litígio, os pais passam a se ofender, né, passam a brigar muito mais ou a suprimir totalmente o diálogo, e isso reflete na vida da criança e do adolescente, que cresce em meio a um ambiente completamente instável. Se, no entanto, nós advogados atuamos de maneira consensual e instigamos o diálogo entre as partes, isso respingará positivamente na vida de uma criança e de um adolescente que cresce com a ciência de que é importante conversar sobre problemas, é importante resolver conflitos por meio da palavra e não por meio da briga, da agressão física, enfim. E acredito que, da minha parte, novamente, seja isso. No fim, eu acabo refletindo sobre várias situações e me perco no fio da meada. Não, que isso. Faz parte dos Não, mas é porque tá tudo ligado mesmo, né? Quem paga o preço é a criança. E essa sua fala, né, até do outro episódio, é verdade, né? Porque você tá trabalhando para quem? No fim das contas, já vamos analisar aqui, né? Pensando no direito das famílias, né? É a criança, a adolescente, isso é a parte mais vulnerável, né? Tudo ali é muito delicado, a gente pensando em família, mas é claro que a criança e o adolescente ficam, né, nessa E situação. eu me pergunto, eu nunca me deparei na área da família com colegas extremamente beligerantes. Na área civil, comum, sim. Mas eu me pergunto o que leva pessoas a atuarem dessa maneira na área da família, porque o desgaste é gigantesco. Um advogado em meio a uma discussão familiar extremamente acirrada, ele se desgasta tremendamente também. São ligações, mensagens de manhã à tarde, à noite, no final de semana. Então, os honorários valem a pena, né? Acredito que não. Acredito que a nossa paz e a paz dos nossos clientes valham mais a pena do que arrastar um processo judicial durante muitos anos, e no final sabemos que ninguém sai satisfeito, né? Porque no momento em que tu entrega uma decisão importante nas mãos de uma pessoa que não te conhece, um magistrado, um promotor de justiça, eu particularmente prefiro tomar as rédeas por conta. Exatamente, Mas cada um, aquela ideia. É exatamente o que o Vitalino falou, né? Já que você pode, por que ficar, né, esperando o juiz é a melhor solução? Porque você tem capacidade de, justamente como você disse, ó, vou tomar conta aqui, né? As rédeas da minha situação, da minha vida, por que não fazê-lo? Por que não conversar, né? Mas eu queria já, desde já agradecer os dois, né? Vou passar a palavra aí para ambos, né? Mas agradecer, eu acho que esse tema é muito, muito importante. É muito necessário. A gente passou, né, fez aqui uma introdução quase, né, falando da diferença aí para conciliação, a importância desse método, a Estela com toda a experiência dela, né, enquanto advogado, o Vitalino, advogado e mediador, né, então a importância das câmaras de mediação, é o que nós duas, eu e Estela, né, pensamos enquanto, né, advogados iniciantes, aqui começando uma carreira, essa mudança de cultura. E eu acho que a mensagem, né, que eu até quero conversar com vocês também sobre isso, uma mensagem final que a gente poderia pensar aqui, seria essa ideia de fortalecimento da advocacia consensual, né, de entender o papel do advogado também diante ali do cenário de mediação, das câmaras de mediação, acabar com essas informações, de repente, né, que a gente nem tem em relação ao processo, nas pessoas que não conhecem, que, portanto, oferecem resistência, parar de achar que tem que esperar sempre tudo do juiz e que tem que brigar mesmo e que é desgastante mesmo, porque é assim mesmo, porque direito é isso mesmo e a vida é isso e não precisa ser, né? Então,
Até repito aqui várias vezes no podcast, direito não é briga, não precisa ser briga, não tem necessidade disso, porque só causa mais sofrimento, ainda mais quando pensamos aí em crianças, adolescentes, que são pessoas naturalmente mais vulneráveis na relação familiar e que só sofrem, né? Mas agradecer a ambos, convidar ambos para retornarem, né? Estela aí para fazer mais um, né? O terceiro já. E Vitalino também para falar mais de mediação, algum outro tema dentro da mediação, ou qualquer outro tema também, a gente está convidadíssimo a voltar. Adorei conhecê-lo, né? Através aí da Estela. Então, felizmente, conexões legais, né? Que a pandemia, né? A pandemia que foi tão terrível, né? Felizmente, algumas coisas a gente conseguiu tirar ali, coisas boas, né? Então, esses contatos, né, com o Rio Grande do Sul e também, enfim, com a mediação. Então, os dois convidadíssimos para retornar. Eu já deixo o meu muito obrigada, né? A gente vai pensar numa pergunta para deixar para os ouvintes também, né? A gente pode fazer isso tendo uma caixinha no Spotify, então a gente pode abrir essa caixinha, fazer a pergunta, deixar o diálogo aberto para que eles entrem em contato com você, Vitalínio, Estela, enfim, conversem com a gente, né? Quem for ouvir o podcast, quem estiver nos escutando agora. Mas eu queria ouvi-los, né? Se tem mais alguma mensagem, algum ponto assim que vocês querem deixar, uma reflexão. Eu gosto sempre de fazer as pessoas pensarem, é porque o direito de não nunca acaba, né? Tá sempre correndo atrás da sociedade, da vida. O direito é vida, né? Então, eu sempre deixo uma reflexão, uma mensagem aqui no final. Se vocês tiverem recomendações, livros, artigos, sites, lugares em que as pessoas pudessem se informar, né, sobre alguma coisa específica, algo que vocês tenham lido, que achem interessante. A Estela já sabe, né, já participou aqui, mas a gente faz a divulgação também desses materiais. E é isso, o espaço é de vocês. Perfeito, Gabi. Foi para mim um prazer enorme participar do Justo Agora, ter o convite da tua pessoa, né, através da Estela. Para mim foi motivo de muito orgulho falar de um tema que eu gosto muito, que é a mediação, que é o que eu venho trabalhando. Eu queria deixar algumas dicas de livro, né, para quem ficou curioso em ler mais, se informar mais. Claro, as leis que a Estela falou, né, mas se você não é da área, é, recomendo muito Ferramentas de Mediação, da Tânia Almeida, que é uma carioca, médica, uma das melhores mediadoras do país. Excelente. Recomendo também O Ofício do Mediador, de Luiz Alberto Varar, que é um professor argentino que viveu aqui em Santa Maria e que concebeu a mediação através da empatia. Comunicação Não Violenta, como foi falado, do Marshall Rosenberg. E, claro, né, algo mais técnico, o Manual da Mediação Judicial do CNJ, que tem disponível para download online no site do Conselho Nacional de Justiça. Bom, também queria dizer para vocês que, além da mediação servir para tudo, né, nas câmaras de mediação há suas especialidades. Na Modera, a qual representa, a gente atua em mediação civil, família e empresarial, condominial, alguma questão escolar. Por que a gente tem essa amplitude? Porque nós somos mediadores, especialistas, cada um em uma área dessas. Então, assim, quem quiser mais informações, segue lá, @moderamediação. Segue o meu perfil pessoal, @vitalinio.advmediador no Instagram. E eu vou ter o prazer e a satisfação de trocar uma ideia contigo. Eu sou bem acessível, então pode vir e espero muito estar no próximo episódio, algum dos próximos episódios aí Com contigo, certeza. Gabi. Tá bem? Já está convidado. E até completando, né, a gente deixa sempre na descrição, pode botar os seus arrobas, marcar, né, para as pessoas entrarem em contato, né, pode mandar DM, né, o Vitalínio pode responder as perguntas de vocês, tirar dúvidas e tudo, e os livros também, né, ficam mais do que recomendados. Tinha até falado rapidamente, né, da comunicação não violenta, mas super recomendações, e a gente vai deixar tudo certinho para vocês. E Estela também, né, quais são as suas recomendações? Já tem alguma outra recomendação? Deixar aí para os ouvintes também, além da pergunta, né, que a gente ainda vai pensar. Então, pessoal, tinha 4 indicações, mas o Vitalino já fez menção a uma delas, então farei outras 3. Tenho 3 livros para indicar. O primeiro deles é Mediação nos Conflitos Cíveis, da Fernanda Tartucci. É um ótimo livro. Mediação e Acesso à Justiça, do Ricardo Goretti.
Ricardo Goretti, inclusive conheci por meio de um evento promovido pela Comissão Especial de de mediação, arbitragem e práticas restaurativas da substituição, e um último que é mediação de conflitos para iniciantes, praticantes e docentes da Tânia Almeida. São 3 obras que eu tive a oportunidade de me debruçar nos últimos tempos e gostei muito. Embora eu não tenha uma vasta experiência com a mediação, é algo que eu estou muito disposta a trabalhar no futuro, porque, bom, por todas as razões que fizemos menção aqui hoje, acho que vocês devem achar que eu e o Vitalini temos mediação tatuado na testa. Ainda não. Mas estamos começando. Estamos começando. E em relação ao recado, espero que tenhamos aflorado em vocês, ao menos, o interesse de pesquisar mais sobre a importância de procurar outros meios de resolução de conflitos além do processo judicial. E a jovem advocacia que nos escuta, ou os estudantes de direito que nos escutam, existem outras alternativas que não só o litígio. Se tu é como eu, que tinha muito receio no início, ou tem muito receio, em razão da advocacia parecer um ambiente tão beligerante, há espaço para todos nós. Se Deus quiser, haverá ainda mais no futuro. Então, sinta-se acolhido e nos procure caso queira alguma sugestão, estamos abertos à conversa. A minha rede social é @stella.azambuja e Stella Correia de Azambuja nas demais. Acredito que seja isso. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por me oportunizar esse retorno e uma boa noite a todos. Mas, Estela, eu que agradeço, né, você, o Vitalino, né, reitero os meus agradecimentos. Foi um episódio inédito para mim também, né, o primeiro episódio com 2 convidados, e nada mais justo, né, justo agora um temaço, né, que venham 2 convidados para discutir esse temaço, e vocês vão voltar aqui, né, tô sentindo aí que ainda ficaram algumas coisas, a gente começou, né, foi na verdade uma introdução, então deixo aqui, né, o podcast à disposição, né, para vocês, podem entrar em contato comigo também, a gente com certeza faremos mais episódios, né? Temos muitas coisas ainda que explorar aqui sobre a mediação. Mas é isso, gente. Vamos deixar tudo direitinho, né? Eu deixo para vocês, vocês já sabem, né? Os meus seguidores. Coloco na descrição, né? Os arrobas, as recomendações dos livros, os materiais, né? Para quem quiser se aprofundar, quem quiser entender mais um pouquinho, né? Como é que funciona. Sempre vale a pena ler, né? Se você é advogado e tudo se interessou. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, né? Vamos deixar aí tudo direitinho. Vocês podem entrar em contato com a Estela, com o Vitalino, né? Mandar DM, tudo. Hoje em dia é fácil, felizmente, né? Da gente entrar em contato com as pessoas e se informar. Informem-se, né? Que é o mais importante. E esse diálogo só vai sair, a gente só vai conseguir aí, né? Deixar as coisas mais leves através do diálogo, através da mediação. Então fica aí essa mensagem, até de esperança, talvez, né? Se mediar aí. Mas é isso, é um prazer recebê-los. Um beijo grande, Vitalino, Estela, né? Um abraço aí virtual e que a gente possa em breve fazer um outro episódio. Já estamos já no fim de ano, mas que em 2023 façamos outros episódios aí de mediação, com certeza, de outros temas também, enfim. É um prazer fazer a dobradinha aí com vocês, né? Convidados, 2 convidados, enfim. Adorei o episódio. E é isso, né? Um beijo grande, um abraço aí aos ouvintes também e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Gabi. Tchau, tchau.